endometriose e nutrição. Qual é a relação entre os dois e como a nutrição pode ajudar mulheres com endometriose a melhorarem a sua qualidade de vida, reduzir a dor, reduzir os processos inflamatórios? Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Alessandra Zambon, eu sou nutricionista e eu trabalho com saúde feminina, modulação intestinal e vou te ajudar a entender um pouco mais a relação aí da nutrição com a endometriose. Vem comigo! Bom, a endometriose é caracterizada pela escamação de alguns locais fora do útero, que pode ser nas trompas, no intestino, no ovário, enfim. E só começando a pensar aí na nutrição, a gente já consegue pensar em alimentos anti-inflamatórios, processos anti-inflamatórios que vão ajudar no estresse oxidativo também, na redução da inflamação e, consequentemente, da dor. O tratamento da endometriose depende muito em que estágio você está, né? Às vezes vai ser necessário até mesmo uma cirurgia, uso de analgésicos, uso de anticoncepcionais, enfim. Mas se for uma endometriose leve, muitas vezes a gente consegue tratar somente com estratégias mais naturais. Mudança de estilo de vida, redução de estresse, prática de atividade física e alimentação estratégica. Mulheres que têm SOPE, que é a síndrome do ovário policístico, normalmente já tem também um aumento de estrogênio que pode piorar os casos da endometriose. Então, existem também estratégias nutricionais para a síndrome do ovário policístico. Eu posso fazer depois um outro vídeo sobre isso, mas é interessante que algumas coisas elas vão se conversar aqui, né? Então, a principal coisa é não deixar que esse estrogênio fique em excesso e que esse estrogênio se desvie para uma via mais inflamatória, então que a gente consiga metabolizar o estrogênio de uma forma eficiente, que ele não vá para uma via que seja ruim. E aí entrando já um pouquinho na dieta, né? O que a gente pode fazer de estratégia para diminuir a inflamação, para ajudar que esse estrogênio não vá para uma via ruim, não seja tão inflamatório para o corpo, a gente precisa primeiro cuidar para não consumir muitos alimentos que sejam inflamatórios. O que eu digo aqui que é inflamatório? Nem sempre é inflamatório para todo mundo. Para quem está com um corpo ok, com um metabolismo ok, não está com níveis de estresse muito elevado, pode ser que esse consumo que eu vou falar agora seja tranquilo. Mas para você que está sofrendo com dor, com estresse, com excesso de inflamação, isso cabe sim. Então, a carne vermelha é uma das coisas que pode causar essa inflamação. Reduzir a carne para umas 3 vezes na semana já seria uma boa ideia, em vez de consumir carne vermelha todos os dias. Produtos de glicação avançada, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é um nome técnico para falar queimados. Então, sabe aquele bifinho queimado, ou mesmo um legume queimado, alguma coisa na chapa, ou churrasco, ou mesmo uma pizza forno-lenha, tudo que for queimado, defumado, isso gera AGS, produtos de glicação avançada. E isso, para quem tem endometriose, é muito ruim. Então, diminuir os queimados, as fumaças, né? Até mesmo a fumaça ambiental é interessante, né? Se for possível para você não ficar se expondo a tanta fumaça. Isso ajuda também. Logicamente, os industrializados, né? Acho que talvez não precisaria nem comentar isso, mas lógico que tem muita gente que consome, então é importante que você coloque aquele mantra na sua vida que é descascar mais e desembalar menos, ou seja, eu consumir mais alimentos naturais e menos coisas industrializadas, porque todos os industrializados vão ter corantes, conservantes, adoçantes, aromatizantes, e esses antes da vida, né? Esses produtos químicos acabam sendo prejudiciais aí para um processo inflamatório. Lógico que tem produtos e produtos, né? Muitas vezes tem produtos que são bons, que não vão ter essas coisas, mas estou falando de modo geral, em todos os produtos empacotados. Diminuir o açúcar e o café. Isso eu acho que é um grande desafio para a maioria das mulheres, né? Que acabam consumindo um excesso de açúcar, seja pelos aqueles alimentos industrializados que eu acabei de falar, ou seja num bolinho, numa receita, num docinho, no final de semana, e o café que acaba consumindo de manhã, de tarde, muitas vezes mais vezes ao dia. Esse café ele pode ser prejudicial para o estrogênio, né? Para a elevação do estrogênio, para o desvio do estrogênio para a via mais inflamatória. Então, é legal que se diminua o café, de preferência não tomar o café todos os dias e você substituir esse café por chá.
E falando em chás, nós temos chás maravilhosos que vão ajudar nesse controle do estrogênio. Vou citar 5 aqui, mas existem mais do que isso, que são chás muito maravilhosos para a gente diminuir o processo inflamatório e melhorar a condição da endometriose, dor inclusive. Então, o gengibre é muito bom, o gengibre é um dos chás mais anti-inflamatórios que existem. Você pode fazer um gengibre com canela, por exemplo, que vai ajudar até no controle da glicemia, se for o seu caso, ou um gengibre com erva doce para ajudar na digestão. Então coloca o gengibre aí no seu dia a dia. Você pode fazer uma água aromatizada com gengibre. Eu adoro passar isso para as minhas pacientes, que tem um efeito muito legal. Você pode ir tomando essa água ao longo do dia. Bom, o chi amarelo não é tão comum a gente ver esse chá, mas em lojas de ervas, de produtos naturais, talvez você encontre. O chi amarelo é um chá muito bom para endometriose, é um chá que vai diminuir o processo inflamatório, vai diminuir dor, vai melhorar a via do estrogênio também. O chá verde também, apesar dele ter um pouco de cafeína, mas ele tem a L-teanina que dá uma equilibrada nessa cafeína, então ele é muito legal. Acho que realmente vale a pena, especialmente se ele for na forma de matcha, que é o chá verde novinho. Ele tem um efeito anti-inflamatório muito bom, ele tem um efeito em microbiota intestinal também. Ele reduz as bactérias que são inflamatórias, então torna esse intestino melhor para que você consiga também trabalhar ao mesmo tempo o intestino. E a gente também tem a Artemisia, que você pode achar, e o cardo mariano. O cardo mariano, é assim mesmo que fala, né? É um chá que vai ajudar no detox do fígado, né? Ele ajuda a eliminar substâncias ruins, o fígado a fazer a metabolização do excesso do estrogênio também. Porque esse excesso de estrogênio ele é metabolizado tanto no intestino quanto no fígado. Então, se a gente trabalhar o processo natural de detoxificação do nosso corpo, isso ajuda muito, o cardo mariano é muito bem-vindo. Existem outras ervas, mas vou deixar para um próximo momento, para a gente falar só de fitoterápicos. Acho que esses 5 já são suficientes para ajudar vocês nesse primeiro processo. Tem um outro detalhe também, que é o glúten, né? Muito se fala que o glúten é inflamatório, mas na verdade o glúten não é inflamatório para todo mundo. Porém, quando a gente tem uma permeabilidade intestinal, que é aquele intestino ali cheio de buraquinhos, né, onde passam coisas do intestino para a corrente sanguínea, o que acontece é que a gliadina, que é uma partículazinha do glúten, também passa. E essa gliadina no nosso corpo, ela gera um processo inflamatório. Então pode ser que você não seja intolerante ao glúten, né, não tenha uma intolerância, mas está intolerante por um processo de permeabilidade intestinal. Então é importante também tratar esse intestino, melhorar a barreira dele, melhorar a mucosa dele, melhorar a microbiota, para que também processe melhor o estrogênio ali no seu intestino e que você não tenha tanto esses processos inflamatórios e aí possa consumir o glúten num segundo momento. Mas num primeiro momento, açúcar, café, glúten, queimados são alimentos que a gente deveria tirar para quem está sofrendo com endometriose agora. Bom, me conta aqui se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, compartilha com quem precisa saber e siga o canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.